Vamos falar agora do subnível do tópico. Esse é um recurso disponível nos tópicos bastante útil para enxugar a quantidade de elementos nessa região. Note que cada tópico que eu crio, ele vai ocupar um espaço até preencher uma linha. E dependendo da quantidade de informação classificada em tópicos que o professor irá discorrer num determinado semestre, essa quantidade de itens e de linhas pode ficar extremamente grande e confusa tanto para os alunos quanto para o próprio professor. Então, o recurso de tópico, além de promover uma limpeza dessa região, ele também contribui de maneira bem significativa na organização dos assuntos. Uma única advertência é que esse recurso de subnível, ele só funciona nesse layout que se chama formato tópico único. O outro layout explanado no vídeo 1, aquele vídeo que se chama Como as aulas são distribuídas no Moodle, é o formato tópicos. Ele não possui o recurso e se você pegar uma página já formatada com subnível de tópico, como uma página com layout igual a esse, ao passar para o formato tópicos, todas as hierarquias serão perdidas e não voltam atrás. Então essa é uma observação importante. Eu vou fazer uma demonstração de como você pode perder algo que pode dar bastante trabalho ajustar. Então vamos lá. O que seria então o subnível? Qualquer tópico desse aqui, inclusive a aba geral, pode se submeter a uma hierarquia de subnível. Eu vou considerar o seguinte, vou pegar esse tópico 2 e vou colocar como subnível de Illustrator 1. Por quê? Vamos lá e eu já vou explicar o que acontece. Então vou clicar aqui em tópico 2, vou clicar no texto de link editar, lembrando que o editar mais do topo de um determinado tópico é o link responsável por entrar no modo de edição desse tópico. Você clica em cima, coloca na opção editar seção, aparece aqui o título do tópico, tópico 2, e nesse campo aqui, ó, nível, você vai trocar para filho da guia anterior. Então você só tem duas opções. Normal, que é como está, tudo em um único nível, ou o tópico em questão se transformar em filho do tópico anterior. Não dá para escolher outro tópico para ser o pai. Então vou colocar filho da guia anterior aqui. E nesse campo, texto da primeira guia no subnível, ele sugere o nome índice. Como esse tópico vai virar filho do tópico anterior, ele vai criar uma linha de subtópicos abaixo do tópico que será o pai. E o primeiro item dessa linha será uma aba chamada índice, que pode ser modificado, mas eu vou manter esse nome. Vamos ver como é que fica. E ponho salvar mudanças. Então, o tópico 2, que estava ao lado de Illustrator 1, se transformou em subnível de Illustrator 1. E nesse nível, que é o subnível, ele vai colocar todo mundo que eu referenciar ao tópico anterior. E a primeira aba desse subnível está chamando índice. E o que tem aqui no índice? É o conteúdo do tópico pai. O tópico pai fica representado na índice. Agora eu vou pegar esse Illustrator 4, vou clicar e vou fazer ele virar irmão do tópico 2. Então vou clicar aqui em editar, editar seção, vou trocar essa opção, não preciso mais mexer nisso e ponho salvar. Olha, ele entrou aqui, Illustrator 4. Então eu estou eliminando os itens que estão na linha principal aqui e colocando numa sublinha, ou seja, num subnível. Mais uma vez, vou pegar o Illustrator 3 aqui e vou fazer ele virar subnível do Illustrator 1. Clico em editar, editar seção, filho da guia anterior. Olha lá, estão aos poucos todos os tópicos entrando aqui. Eu tenho já uma disciplina igual a que havia aqui, porque aqui eu já modifiquei bastante coisa, e eu já fiz essa montagem, deixando a menor quantidade possíveis de tópicos de primeiro nível com seus devidos tópicos de segundo nível ou de subnível já associados. E você vai ver que ficou muito mais limpo. Eu tinha essa mesma quantidade de tópicos e veja como ficou. Olha, eu coloquei aqui o Illustrator, veja que eu colorizei aqui a aba. Essas cores são as equivalentes aos ícones do software Illustrator e Photoshop. No próximo vídeo eu vou mostrar como você pode personalizar as abas aqui. Então também coloquei
o conteúdo do Photoshop, coloquei do REC 1, que foram 2 semanas de trabalho, no REC 2, que foram mais semanas, e ainda posso colocar como tópico de primeiro nível o trabalho substitutivo e APF. Então, quando eu clico aqui, por exemplo, no Illustrator 1, eu vejo todo aquele conteúdo do Illustrator distribuído aqui, mantendo um visual mais enxuto e mais fácil do aluno se localizar. Photoshop 1, a mesma coisa aqui. Todos os tópicos relacionados ao Photoshop, REC 1 e REC 2. Agora, há aquela advertência que eu fiz no início, que é quando... Então aqui eu tenho como pai o Illustrator 1 e eu tenho 3 tópicos em subnível. Vou modificar o layout para forma tópico e você vai ver que lá não existe essa opção de subtópico, e quando eu retorno para esse layout, essa montagem que eu fiz ela é perdida. Então, como eu mudo o layout dessa página de tópicos? Eu venho aqui no menu da direita, no item Administração, na opção Editar Configurações. Nas seções que aqui aparece Geral, Descrição, vou clicar em Formato de curso para expandir essa seção. E aqui em Formato, que é o layout de distribuição dos tópicos da disciplina, eu vou trocar essa opção Formato Tópico Único para Formato Tópicos. E vou salvar e voltar. Então aqui, olha, no Illustrator 1, eu tinha transformado ele num tópico pai com os seus subníveis, mas isso já não aconteceu mais. Olha, o tópico 2 ficou no mesmo nível, porque esse tipo de layout, a distribuição é feita toda numa única página. Então eu não tenho nesse layout o subnível. E quando eu retorno para o layout anterior, aquele que se chama Forma Tópicos Único, ele não preservou essa informação. Então vou colocar de novo no Editar Configurações, Formato de curso, Formato Tópicos, passo para Formato Tópico Único, ponho na opção Salvar e Voltar, e olha, não tenho mais o subnível. Então é um fator que tem que ser levado em consideração, porque ao trocar o layout, você tem uma perda de organização aqui, ok? Nosso próximo assunto, então, é aparência do tópico.